na Semana da Mulher. E junto disso, nós queremos aqui contar histórias de mulheres. Próximo dia 8 será o Dia Internacional da Mulher. É uma data importante, sim, no calendário mundial, porque é um momento de reflexão sobre a luta e conquistas das mulheres, principalmente por igualdade e por respeito. E essa semana nós vamos receber aqui no estúdio do BG mulheres que inspiram, que têm muitas histórias para contar. E aí a gente recebe hoje, dando start, a esse assunto, a jornalista e também responsável pela Embaixada Solidária de Toledo, que ajuda imigrantes que chegam aqui à nossa região, é a Edna Nunes. Edna, a gente estava falando ali sobre a valorização da mulher, a gente estava falando sobre esse momento de reflexão, de respeito e valorização da mulher. Mas tem muito ainda a ser feito, né? A gente tem apenas uma data aqui para lembrar dessa importância toda, mas há uma carência muito grande de que as mulheres se sintam representadas e principalmente respeitadas. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a cada um dos telespectadores, a essa equipe tão estimada. De vez em quando nós estamos por aqui contando, por que não, história de mulheres também, né? Isso aí. E apesar da gente olhar para um dia, para uma semana, a gente precisa reconhecer também, principalmente o papel da imprensa, como vocês têm feito, porque toda a história é feita de mulheres, de homens, de crianças. Então, assim, a gente ter esse olhar um pouco mais natural de que ao contar a história do mundo, ao contar essas contribuições, lá tem a mãe, a filha, a sobrinha. E eu estava lá no camarim agora e você lia uma mensagem de alguém: olha, a minha grande inspiração é a minha mãe, é minha tia, é minha avó. Eu acho que é essa a chave que virou na sociedade. Não é mais só a mulher da televisão, não é mais só a mulher que de repente tem um posicionamento, um lugar de fala todos os dias, mas é sim aquela mulher que acorda todo dia, com cara de normal ela não tem nada, e faz a gente sentir-se, então, empoderado por isso, sentir que essa energia contagia o nosso dia a dia. Então, eu acho que a grande felicidade é que a sociedade, é que nós mulheres, a gente faz um exercício muito interno, aprenda a valorizar essas histórias que acontecem no nosso bairro, dentro da nossa casa, na sala de aula. Eu creio que a chave está começando a virar. Você usou uma expressão agora que tem sido muito discutida já há um bom tempo e usada, que é o empoderamento da mulher, o empoderamento feminino. Esse é o caminho? Esse é o caminho para a libertação da mulher? É uma palavra dúbia, que às vezes eu faço até questão de não utilizar, porque a sociedade durante muito tempo entendeu o poder de uma forma. Então, a gente pensa no poder em situações, em locais em que essa mulher esteja. Tem até quem faz uma ligaçãozinha ali com o aspecto político, com o aspecto ideológico, mas eu prefiro pensar que ela tem o lugar de direito, que eu acho que funciona muito melhor, inclusive, do que o empoderamento, que às vezes tem entendimentos dúbios. E o empoderar-se, em algumas vezes, não garante a essa mulher um lugar legítimo de fala, aonde ela possa ser mulher, atuar como mulher e mesmo assim transformar uma realidade. Nós passamos, e a geração que nos antecedeu, passou muito por se masculinizar para poder garantir um lugar de fala. E aí é que eu faço o grande questionamento desse termo. O quanto nós precisamos, às vezes, nos tornar homens para que esse espaço de fala seja garantido na sociedade. E o quanto eu acho que a palavra, Odinei, é liberdade. Liberdade. É liberdade a palavra. O quanto nós precisamos nos libertar. E às vezes esse libertar não vem de fora, esse libertar é algo muito interno, é algo familiar, é algo desse ciclo. É, de repente, ela também descobrir o motivo, a razão por qual está aqui. Então, eu hoje utilizaria a palavra libertar-se. Isso está mais num contexto midiático, o empoderar, até por conta. E aí nós recebíamos há algumas semanas também uma outra pessoa com esse mesmo pensamento que também questiona essa expressão de empoderamento, porque causa na mulher também uma necessidade dela se adaptar a uma causa que nem sempre ela ainda está preparada ou ela tem a intenção. E aí a gente está falando desse posicionamento que traz essa liberdade para a mulher, porque a gente também tem que pensar nas mulheres
que precisam ainda girar a chave delas, que estão no tempo delas e que está tudo certo. E essa questão do empoderamento dá talvez a sensação de que todas nós precisamos estar num determinado lugar para que a gente sinta isso. E a liberdade é tão diferente disso que eu posso estar lá em casa, ninando o meu bebê a esse momento, ou inclusive com a possibilidade de não ter esse bebê, estar ninando a minha carreira, e eu sentir-se tão livre quanto qualquer outra mulher. É importante que, de repente, essa sensação de liberdade, ela respeite, inclusive, quem não quer estar em local de evidência. Existem muitas mulheres, e mulheres admiráveis, que escolheram os bastidores dessa sociedade. Como é que a gente tem por exemplo, vamos citar um exemplo desse, um programa tão bem produzido, uma ou duas pessoas aqui na frente, um batalhão lá fora, fazendo de tudo para que as coisas aconteçam, não daqui meia hora, mas no exato segundo em que tem que acontecer. Exato. Isso é o poder de escolha dessa mulher. Ela pode estar na linha central, comandando, se essa for a sua vontade, e ela pode estar construindo os bastidores de uma sociedade que ela acredita, que ela vê potencial. Eu acho, o que é mais bastidor do que você criar e educar um ser humano? Então, isso é muito forte. Então, eu penso que a liberdade de estar ou não estar, a liberdade de sentir-se representada, de dar voz a outras mulheres, inclusive, precisa ser naturalizado na sociedade. Nós tivemos uma fase muito dolorosa de conquistas de direitos. Aí nós, por algum tempo, ficamos aí no momento em que precisava resguardar tudo isso, precisa ter um local de fala, de credibilidade, e de repente a gente chega no momento em que nós estamos a um passo de poder conversar de igual para igual, de ter alguns direitos históricos garantidos, e é momento também de celebração. Isso é ameaçado de alguma forma ou você não vê mais assim? Toda a liberdade é ameaçada. Até os pássaros que voam pelo céu, tem alguém de vez em quando que acha olho ali querendo encarcerar. Que uma gaiola é mais bonita do que esse mundão que Deus nos deu. Então, assim, o meu ativismo é pela construção. Eu respeito, mas eu não sou adepta de um ativismo de ataques. Eu ainda considero que as parcerias e as construções mais lindas que nós temos na sociedade, nós fazemos lado a lado, homens e mulheres. E reconheço que houve uma luta gigantesca para que esse lado a lado hoje fosse possível. Mas se ele é possível, eu acredito piamente em que nós temos que apostar no que deu certo. Eu gosto de apostar no que deu, eu gosto de acreditar em recomeço sempre. Então, toda vez que essa liberdade nos proporcionar estarmos entre homens, mulheres, jovens, crianças, a nossa construção vai mais além, ela é mais profunda. Então, eu tenho pensado que o ativismo de construção, reconhecendo todas as lutas, reconhecendo todos os esforços, ele vai nos levar a um local em que, quem sabe, eu e você, não, mas que os nossos filhos, que os nossos netos e netas terão bastante orgulho da proposta e da caminhada que nós construímos até aqui. A gente sai agora da Edna, idealizadora, inclusive, de projetos importantíssimos aqui na nossa região. Muitos que estão nos acompanhando aqui te conhecem como ligada, responsável pelo trabalho que é desenvolvido na Embaixada Solidária aqui em Toledo, Edna. Mas eu quero ir para dentro da sua casa agora. Quero saber quem é a Edna Nunes, mãe, irmã, filha. Você tem uma história de adoção, inclusive, dentro da sua casa. Que história é essa? Tenho. Então, nós vamos voltar lá para 1983. Adoramos histórias. 1983, há 40 anos. Há 40 anos, né? Então, eu nasci numa comunidade em Toledo, para quem está nos assistindo ali na Vila Pioneiro, na Rua Maceió, 490, ali, né? Bem pertinho ali da grande comunidade da Grande Pioneiro, que eu tenho um orgulho imenso daquela região, também como toda a cidade de Toledo. Nasci numa família de operários, meu papai e mamãe analfabetos, é a realidade certamente de muitas meninas e meninos. Cresci, escola pública, passamos pelo desenvolvimento aí da década, finaleira da década de
de 80, onde a drogadição era um problema na porta das escolas. Enfim, né? Nós tínhamos oportunidades diferentes, talvez, com que hoje eu consiga ofertar para os meus filhos, e a grande maioria da população consegue ofertar para os seus filhos. Cresço, eu sou a quarta filha, né? Uma família de quantos irmãos? Quatro? 4 irmãos. 4. Você é a mais nova? Eu sou a mais nova, a caçula. Minha mãe é descendente indígena, trabalhou na boia fria boa parte da vida. O papai no chão de fábrica, só saiu de lá quando ele fez a sua passagem. Então eu cresci meio assim, meio sem... eu tinha a sensação de que não ia dar muita coisa, não. Tinha a sensação que eu ia continuar naquele seguir ritmo. Aquele rito, né? Cresci ali pela rua e tal, de vez em quando um contraturno. Então, hoje, quando as pessoas olham para a minha vida, eu sou uma criança, fui uma criança fruto de contraturno escolar. Eu sou uma criança, fui uma criança que, graças a outras entidades, a outros olhares, o papai e a mamãe tinham tantos filhos e tanto desafio econômico que não era possível planejar um futuro para um dos filhos. E a sua mãe faleceu nova? A minha mãe faleceu muito jovem. A minha mãe teve, então, esse contato ali com a questão do interior, aldeias indígenas. A minha mãe teve Chagas. Então, eu havia acabado... Quantos anos ela tinha? Minha mãe morreu com 45 anos. E você? Eu fiquei com 18 para 19 anos, né? Então, a minha mãe tinha ali o cuidado das sobrinhas. Eu já trabalhava na imprensa na época, eu entrei com 14 anos, era possível naquela época, então eu já estava ali naquele mundo, pensando talvez... A universidade era uma coisa muito distante para mim. Eu via a universidade pelo muro. Eu nunca havia adentrado lá, saber o que acontecia. Então, quando eu faço ali 7, 8 anos, eu alfabetizei o meu pai. E depois alfabetizei a minha mãe. Eu achei aquilo tão glorioso, tão grandioso. Só que olha o detalhe, eu tenho que fazer uma homenagem à minha mãe. A minha mãe corrigia as minhas tarefas e a minha mãe nunca me contou que não sabia ler. Ela dizia, essa letra está feia. Eu ia lá e refazia. Mas ela nunca disse, eu não sei escrever. Era vergonhoso para ela. Então, eu fico imaginando que hoje, quando eu escolhi a escrita, quando eu escolhi a profissão... Eu escolhi também honrar as mulheres da minha família que não escreveram, que não puderam contar suas próprias histórias, né? Então, tudo isso tem um peso muito grande. E você vem representando elas nesse dia a dia até chegar a essa decisão que você teve que tomar, que a gente, olhando aqui de fora, óbvio, entende que não foi uma decisão tão fácil. E não digo apenas pela experiência, eu digo pela responsabilidade que você teve que assumir. As irmãs. As irmãs. As que eram sobrinhas, tornaram irmãs. Então, eu vejo... foi, sem dúvida, o pior dia da minha vida, né? Eu tenho um amor muito lindo pela minha mãe, assim como as pessoas que mandaram mensagem, que estão mandando. Acho que aí começa a admiração. Não admire outra mulher de fora antes de admirar a tua mãe, a tua irmã, as tuas tias. Aquelas que estão ali com um copinho de chá quente quando você precisa. As que vieram antes é a de mulher você. Que precisa ser admirada. Sinceramente, é essa. E aí eu vejo no pior momento da minha vida, 2 crianças ali, uma situação familiar que estava muito longe de ser o ideal. É por isso que a gente sempre olha o copo cheio e o copo meio, né? O que eu poderia fazer com aquela... Para quem olhasse de fora, não tinha muito como dar certo, né? Uma casa bastante desequilibrada, apesar do esforço do meu pai. Meu pai teve Alzheimer no ano seguinte, ficou tetraplégico na cama. Então, tinha eu, 2 crianças, um pai com tetraplegia, tive um irmão com alcoolismo, perdi por alcoolismo. Então, por onde eu olhasse assim, parecia que a conta não ia fechar. E todos dependentes de todos você. Todos dependentes. Então, isso foi muito pesado durante muitos anos. E mesmo assim, dentro de mim tinha um negócio, cara, não está pronto o que você veio fazer. E eu quero fazer um recortezinho. O meu pai, lá na minha casa, não tinha TV. Talvez não seja da tua geração, mas o papai ouvia a TV na terceira faixa. Repórter Esso, o papai sintonizava lá na terceira faixa para poder Não ver. Mas o jornalismo nos trouxe muito isso. Pelo menos quando eu me formei em jornalismo, tinha muito disso. Então, a única diversão, ligava o rádio na terceira faixa para poder imaginar o que o repórter estava mostrando ali. Então, foi muito isso. E desde então, parecia que aquilo me roubava. Eu gostava de acompanhar tudo isso. E aí meu pai ficou de cama muitos anos, eu com as crianças ali para dar conta, alguns sonhos foram ficando para trás. Eu tinha um sonho de trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, na Cruz Vermelha, mas em um determinado momento da minha vida eu pensei, pá, eu nem
condição de ter uma educação que contemple um espanhol, um inglês. Para pleitear uma vaga lá, você tinha. Então, assim, eu fui começando a cair na real social, econômico mesmo. Eu falei, eu não vou ter essa condição. E a vida foi acontecendo. Eu já trabalhava por ali, né, em alguns momentos com a comunicação, mas a grande Quantos anos você tinha aí? Quando eu começo na comunicação em Toledo, eu tinha 14 anos. Que foi a mesma idade que você tinha quando teve que adotar as irmãs, é isso? Não, 4 anos mais tarde. 4 anos irmãs mais tarde. Não, filhas, né? Filhas. Aí eu adoto as meninas, a gente compõe ficou mais leve, né? Eu tinha uma responsabilidade por quem voltar para casa, vi que eu era capaz de suster uma família, falei, opa, eu estou mostrando aí umas nuances que eu não conhecia que eu tinha. Eu sou capaz de gerir outra vida, de dar conta. Talvez não tenha dado conta da melhor forma que eu fiz. Mas naquele momento ofereceu o que podia. Com o que eu tinha, certamente ofereci mais do que tinha, né? Mas a gente sempre faz essa observação de olhar e ver como é que ficou essa vida. E a vida vai fluindo, eu vou para a universidade, começa a abrir aí outras possibilidades e eu vou me agarrando a tudo isso. O papai ali, ainda dependendo de todos os cuidados. E eu pensei, a hora que tiver tudo legal na minha vida, que eu conseguir vencer de verdade, aí eu vou atrás disso que me incomoda. Tinha um vazio muito grande, que às vezes me falava, mas por que eu estou aqui? Já não tenho mãe, praticamente não tenho pai. Essa busca de sentido pela vida que é constante, né? Vazio, assim, eu tive um vazio muito grande, muito forte, né? E aí, quando vem esse chamado na minha vida, que muda tudo, ele vem exatamente por ouvir história de outras mulheres, como você está fazendo aqui hoje, né? Eu trabalhava em Toledo, vinha para Cascavel todos os dias, de metropolitano, como muitos, centenas de trabalhadores vêm até hoje, e conheci uma moça de 22 anos, haitiana, que mudou toda a minha vida, que mudou toda a minha história. Nisso... Aí você está entrando na embaixada já? Já estou entrando. Então você segura aí, aguenta lá, aguenta lá. 2 minutos agora faltando para as 2 horas da tarde, porque é isso, Sim. eu vou te